Sinta-se abençoado desde já, querido internauta, e muito obrigado por estar conectado conosco. Vamos em frente. Êxodo capítulo 1, eu vou fazer a leitura a partir do verso 8. Leitura a partir do verso 8, em nome de Jesus. Acompanhe então a partir do verso 8. A palavra do Senhor diz assim: entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Se liga nisso aqui. Parece um detalhe muito simples, mas é algo relevante, de grande importância. E se você parar para observar o detalhe, vai entender que já existe uma poderosa lição para nós nesta noite. Levantou-se um grande rei no Egito que não conhecera José. Reparou? O Moisés, autor do livro, não coloca o nome do rei, não coloca quem é o rei. Por que que o rei do Egito, que é um cara mais poderoso da terra na época, não tem o nome no livro? Talvez você me diga que o nome dele está implícito aqui, quando você lê o versículo seguinte, ou quando você lê o desenvolvimento da história, porque é dito que ele edificou as cidades de Pitom e Ramsés. Aí você vai dizer assim: pastor, está lá, ó, é o faraó Ramsés. Inclusive, quando eu assisti o desenho da Disney, eu vi que estava lá a Disney dizendo que o faraó era o Ramsés. Por acaso você usa a Disney para determinar o teu conhecimento bíblico, meu filho? Por acaso a Disney é a nossa fonte de informação para esclarecimento da palavra do Senhor? A Disney diz no desenho animado do Moisés que o Ramsés é o faraó. Só que aqui não está explícito o nome do faraó. Quem que é o faraó e por que que ele não aparece? Eu vou te explicar primeiro por que ele não aparece. Ele não aparece porque na cultura egípcia, quando você coloca o nome do chefe, é porque você está querendo dar moral para o chefe. Na cultura do Egito, quando você coloca um episódio com o nome do rei, com o nome da autoridade, você está dando moral para a autoridade. Diferente da cultura de onde Daniel cresceu, lá na Babilônia. Porque lá na Babilônia, quando você coloca o nome do rei, o Daniel coloca com um propósito diferente, para mostrar o quanto Deus é maior do que ele. Então eu vou pôr o nome do rei para mostrar que Deus é maior do que o rei. E o Moisés já é diferente. Eu não vou colocar o nome do rei, porque eu não vou dar moral para ele não. Então Moisés decide não dar moral, porque a cultura egípcia é assim. E o Daniel resolve colocar o nome do rei para mostrar que Deus é maior do que o rei que está em questão. Quem que está certo? Quem que está errado? Não é uma questão de certo ou errado, é apenas uma questão de estar inserido em uma cultura diferente. O Moisés está inserido na cultura egípcia e o Daniel está inserido na cultura dos caldeus, dos babilônios. Então o comportamento é diferente de cultura para cultura, e você não vai estranhar isso, porque você aqui, chega aqui no Pará, e eu vim do Rio de Janeiro, chego aqui no Pará, e de repente o irmão vira para mim, me chama de égua, e eu tomei um susto. Eu falei, mas como que você chama o pastor de égua? Que ofensa é essa? Não sei o que, pastor. Égua, pastor? Mas tá me chamando de égua, mano? Super estranho para mim que vim do Rio de Janeiro, uma cultura diferente. Lá no Rio de Janeiro é muito comum, qualquer coisinha você fala caraca, caraca mané, caraca mané. O carioca coloca a mão no rosto assim e fala assim, sinistro aí, sinistro. Aí tu olha assim, é maluco o carioca, sinistro o quê, mano? Caraca o quê? Caraca é sujeira que você tira pra tomar banho assim e tal, não sei o quê. Nada a ver, nada a ver. Aí tu chega em Minas Gerais, eu morei lá 8 anos, trabalhei lá 8 anos, e toda hora o indivíduo lá, opa, uai, pastor, sou, pastor. Tu é o quê, irmão? Tu é o quê? Sou, pastor. Sou o quê, mano? O que tu é? Uai, sou, trem, tudo é trem, mano. Pega esse trem, a Bíblia é um trem, pega esse trem e lê, irmão. Culturas diferentes, comportamentos diferentes. Assim você percebe a diferença existente entre o Moisés e também o Daniel. Agora você quer ver como nós temos alguns aspectos culturais muito estranhos? Exemplo, quando o indivíduo, você se despede do indivíduo, você diz o que para ele? Vai com Deus. Por que você fala vai com Deus? Você é pagão?
Os pagãos é que usavam essa determinação, vai com Deus, porque acreditava-se no passado que a divindade era alguma coisa regional. E para você sair da tua região, ele desejava, vai com teu Deus, porque lá para onde você vai não é a região do teu Deus. E seria muito bom se você fosse com ele. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o nosso Deus, ele é universal, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Para que eu vou dizer para você, vai com Deus, se onde você vai, Deus certamente está? Mas a gente diz, vai com Deus. Você quer ver uma outra coisa que você faz? Alguém espirra, você diz o quê? O que você diz? Você sabe por que as pessoas dizem saúde quando alguém espirra? Se você for observar o desenvolvimento histórico, vai entender que os pagãos, no passado, eles acreditavam que quando o indivíduo espirrava, a alma saía do corpo. E quando eles falavam saúde, a alma imediatamente voltava para o corpo. Aí está o adventista que não crê na imortalidade da alma, dizendo para a alma voltar para o corpo, todo alguém que expira. Ué, que coisa estranha, que comportamento esquisito. E as coisas vão se proliferando nesse aspecto. Por exemplo, a gente adota o calendário romano, que o dia começa a partir do pôr do sol, não do pôr do sol como o calendário judaico, que é o calendário bíblico, seguido por Jesus, que era judeu. Nós adotamos o calendário romano, que o dia começa a partir da meia-noite. Agora, quando consideramos a guarda do sábado, que é o dia do Senhor, e tem que ser conforme o mandamento, aí guardamos a partir do pôr do sol, mas trabalhamos na consciência de um calendário não judaico, de um calendário romano. E dentro desse calendário romano, você tem o mês de janeiro, que foi criado para adorar o deus Janus, você tem o mês de fevereiro, que foi criado para adorar o deus do inferno, que é o deus Febros, e para celebrar o deus do inferno, criou-se então um sistema de festa denominado de carnaval. E a gente está usando o calendário, você adota o Natal como 25 de dezembro, mas 25 de dezembro foi o dia em que o deus Ninos, que foi o Nimrod, que morreu dirigindo a poderosa Nínive, capital da Síria, e após a morte dele, a mitologia diz que ele foi morar na lua, e lá da lua ele mandou raios que engravidou miraculosamente a sua esposa, que ficou sozinha como uma viúva na terra, e ela engravidou pelos raios solares, lunares. E no dia 25 de dezembro o neném nasceu. Então vamos adorar o Filho de Deus, do dia 25, filho do Deus Ninos. Aí, de repente, o Constantino se torna governador, se torna imperador romano, e ele supostamente se converte, e alguns dizem que apenas foi uma manobra política, porque a maior parte dos habitantes eram cristãos. Aí ele se declara cristão. E tem um amigo que escreveu até uma biografia sobre Constantino, e ele diz assim, Constantino, cristão ou cretino? Porque o Constantino parece que se fez cristão para ganhar o favor político, uma vez que a maior parte do exército já era formado por cristãos. Aí ele faz uma fusão do cristianismo com o paganismo, e neste processo de fusão, vamos adorar Jesus Cristo, não o Deus Ninos. Mas a gente não sabe a data que Jesus nasceu, então vamos usar 25 de dezembro aí como referência. Então houve uma fusão do paganismo com o cristianismo. Ah, pastor, então a gente não deve celebrar o Natal? Não, não se trata disso. A gente dá um ressignificado. A gente dá um significado cristão para as coisas que usualmente eram usadas como pagã. A gente dá um ressignificado para a palavra saúde, porque é um desejo cristão de que você deseja o bem-estar para a pessoa que nesse momento não se encontra muito bem de saúde. Você diz, vai com Deus, não é porque você crê que Deus não é onipresente, você acredita que Ele é onipresente, mas você deseja que o indivíduo esteja conectado com o Senhor por onde quer que ele vá. A nossa intenção agora é diferente, porque nós passamos por um filtro chamado cristianismo. Nós ressignificamos as coisas, e já que nós ressignificamos muita coisa, por que a gente não começa a ressignificar alguma coisa que está precisando neste momento de um ressignificado? O quê? Tua vida de oração, por exemplo, está precisando de um ressignificado aí, irmão. Você está paupérrimo no que diz respeito à vida de oração, ao seu processo de comunhão, de busca, seus momentos a sós com Deus. Acho que você precisa ressignificar em nome de Jesus seu casamento, sua intimidade com sua esposa, seu relacionamento de amizade com ela, com seu cônjuge, com seus filhos. Você precisa ressignificar como você de repente está vendo o papel da igreja neste mundo e o quanto você está comprometido com a responsabilidade que essa igreja tem. Ei, você sabe que área da tua vida você precisa neste momento dar um ressignificado, porque inicialmente você abraçou um conceito, mas esse conceito com o passar do tempo entrou num processo de rotina, e é como se o teu relacionamento com Deus e as coisas importantes da vida estivessem caminhando a passos largos para a lata do lixo.
E você precisa dar um ressignificado. Um dia você passou aqui pelas águas batismais e hoje você se comporta como se isso aqui não tivesse feito parte da sua vida. Sabe o que isso significa? Tem que dar um ressignificado, tem que fazer uma santa ceia, tem que entrar num processo de comunhão, é dar um ressignificado a coisas que anteriormente foram super relevantes, mas hoje você se acomodou de tal forma que isso passou a ser comum, e não devia ser comum alguma coisa que é tão especial. E você observa exatamente este processo de essa abertura de ensinamento. E você observa o Moisés dentro de um contexto onde ele não coloca o nome do rei, porque ele não quer dar moral para o rei. E vamos respeitar o contexto cultural que Moisés está inserido. Mas, afinal de contas, quem que é o faraó que, segundo a Bíblia, não conhecia o José? Aliás, existe uma história muito longa e muito linda por trás disso, a história do desenvolvimento histórico dos Ixos e etc., e os faraós que foram surgindo, não verdadeiramente egípcios, mas pelo fato do povo da Ásia ter conquistado. Enfim, é uma história linda que existe por trás disso, mas afinal de contas, quem é o tal do faraó que o Moisés não cita o nome? Você recorre à própria Bíblia e tem uma declaração de um texto muito legal, que é o texto de 1 Reis, capítulo 6, verso 1. E se você abrir a Bíblia agora, em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, você vai chegar a uma conclusão interessante. A Bíblia diz, no livro de 1 Reis, capítulo 6, verso 1, que Salomão estava no 4º ano do seu reinado. 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Olha a declaração existente aqui. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, resumo, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, já faziam 480 anos que o povo havia saído do Egito, que o êxodo ocorrera. No 4º ano do reinado de Salomão. Se você recorrer aos livros de história, você vai entender que o 4º ano do reinado de Salomão aconteceu no ano 966 a.C. Então aqui, 966 a.C., 4º ano do reinado de Salomão, e faziam 480 anos que o povo havia saído de lá, do Egito. Bom, 966, já se passaram 480 anos, é o 4º ano do reinado de Salomão, 480 anos se passaram desde que o povo saiu do Egito, então, quando que foi? Basta você adicionar, e como você entra num processo de contagem diferente do que se fosse crescente, você volta um pouquinho no túnel do tempo, e você vai entender que aqui era 1446 a.C., quando aconteceu o Êxodo. Então, qual é a data do Êxodo? 1446 a.C. Aí você recorre de novo ao livro de história. Quem é o faraó em 1446 a.C.? Aí você descobre que não é o Ramsés, de acordo com a Disney. O faraó em 1446 a.C., nada mais nada menos era que o Tutmoses III. Tutmoses III é o homem que o Moisés não coloca o nome aqui, porque não queria dar moral para ele. E por que o Moisés não queria dar moral para o Tutmoses III? Por um motivo simples. Olha o desenrolar do texto bíblico, diz assim: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso de, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obra para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Verso 12, mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E o verso 14 diz que o faraó e os egípcios fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que na tirania os serviam. E como é que Moisés vai dar moral para um homem desse?
E você percebe o que o Tutmoses III fez com o povo de Israel? Observou o crescimento do povo de Israel, que era assustador. Havia mais israelitas do que egípcios na terra do Egito. E ao olhar o desenvolvimento, temos que afligir esse pessoal, nós temos que acabar com esse pessoal. E o que fez? Colocou cargas, fardo sobre os ombros dos israelitas. E a Bíblia diz que ele foi tirano. E a Bíblia diz que ele fez o povo ter uma vida amarga. E o Moisés falou: eu não vou dar moral para esse cara que trouxe amargura para a vida do povo de Deus, que foi tirano no que diz respeito ao relacionamento com o povo de Deus e que colocou um monte de peso sobre os ombros do povo de Deus. Eu não dou moral para ele. Foi o comportamento do Moisés. Agora observa, o faraó opressor colocou cargas, foi tirando e trouxe amargura. E é aí que a gente vai fixar a mensagem dessa noite em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, obrigado pela oportunidade de dar um significado diferente à nossa vida. Ajuda-nos a aproveitar esta chance nesta semana e dar um reset para que as coisas que hoje não vão muito bem e não te agradam deixem de existir e a tua vontade prevaleça, porque é só ela que proporciona a verdadeira felicidade. Nos colocamos nas tuas mãos agora e te pedimos orientação para que tu nos esclareças o texto bíblico como só o Senhor sabe fazer. Que teu Espírito, que já está aqui conosco, traga iluminação à mente de cada um de nós e também ao nosso amigo internauta que está conectado conosco. Em nome de Jesus nos colocamos nas tuas mãos e o fazemos hoje e sempre. A tua igreja diz. Então o faraó era um tirano que colocava um fardo sobre os ombros do povo de Deus e que também trazia amargura ao povo de Deus. Então, vamos focar agora neste Tutmoses III, que fazia exatamente desenvolvia esse tipo de comportamento. Pastor, quais são as lições a ser aprendidas? Simples. Existem pessoas que não suportam ver o teu crescimento. Existem pessoas que não suportam ver o teu bem-estar. Existem pessoas que não ficam muito incomodadas quando percebem o teu desenvolvimento em algum aspecto da vida. A tua felicidade para alguns traz sofrimento para outros. O teu desenvolvimento para alguns incomoda outros. E é o que nós estamos vendo no cenário bíblico no capítulo 1 do livro de Êxodo. O faraó está incomodado com o crescimento do povo de Deus. O diabo está incomodado com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento. E põe uma coisa na tua cabeça: o diabo fará de tudo para colocar fardo nos teus ombros, para transformar a tua vida numa vida amargurada, e com tirania ele vai se dirigir a você. As pessoas que não vigiam e facilmente são manipuladas pelo diabo são pessoas que não suportam ver o teu crescimento, o teu desenvolvimento, a tua felicidade. Se tua família está legal, o indivíduo que não é convertido ou não consagrado, ele começa a ficar chateado porque você é feliz. Se você compra um carro novo, o indivíduo fica triste porque você tem um carro novo e ele não tem. A tua felicidade incomoda o cara. A tua felicidade traz uma ausência de paz para o indivíduo que está ao teu redor vendo tua prosperidade. E foi isso que aconteceu com Tutmoses III. O povo crescia e ele começou a se incomodar com o crescimento do povo de Deus. Eu oro nesta noite e peço uma bênção de Deus para a nossa vida, que o crescimento das pessoas que estão ao nosso redor não nos proporcione inveja, não nos proporcione incômodo, mas que tenhamos um espírito cristão tão intenso na nossa vida, que a alegria do irmão produza em mim regozijo para a glória de Deus, que a prosperidade do irmão me traga alegria e não sentimento de inveja ou desejo que ele não cresça tanto como o faraó estava desejando em relação ao povo de Israel. Esse é o sentimento de Jesus Cristo, é se alegrar com a alegria dos outros. E quem aqui quer se comportar ainda mais dessa forma, em nome de Jesus, alegrar-se com a alegria dos outros, diga amém. Que a felicidade dos outros seja um prazer para você. Que bom, irmão, que está dando tudo certo para você. Que bom que você tem um emprego melhor do que o meu. Que bom que o teu carro é melhor do que o meu. Que bom que você prospera mais do que eu. Estou feliz por teu crescimento. Estou feliz por tua prosperidade. Esse é o comportamento que Deus quer que genuinamente os seus filhos detenham no solo do seu coração. E que assim seja a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Mas o faraó não. O faraó, ele resolveu com sua tirania
oprimir, controlar. Ele queria nada mais, nada menos que o controle. Ei, já viu quantas pessoas às vezes tentam controlar você porque não estão felizes com o teu desenvolvimento? E o que a gente faz quando alguém está crescendo demais? A gente tenta controlar. A gente tenta controlar não porque a gente quer um crescimento saudável. A gente tenta controlar porque a gente não quer que ele cresça de jeito nenhum. E foi o que o faraó tentou fazer. E há muitas pessoas que vivem num sistema de opressão, meu irmão. Porque há muita gente que hoje se comporta exatamente como o faraó. Indivíduos que oprimem para ter controle, escravizam para ter controle. Por exemplo, um chefe de família que detém a grana da família, o controle da família, ele que trabalha, ele que recebe o salário, ele que gerencia as finanças da casa. Para não perder o controle, ele sabe que ele manda no dinheiro e ele libera as coisas de acordo com aquilo que ele acha. Não tem um orçamento participativo, não tem o que a esposa acha, não tem o que os filhos desejam, é o que ele quer. Ele decide porque ele está... Ô, meu irmão, tu é faraó, brother? Você controla o dinheiro da família e por isso controla todas as pessoas da família, porque o dinheiro passa pela tua mão. Não existe um orçamento participativo onde a tua esposa tem a possibilidade de opinar o que se fazer no orçamento doméstico. Tu tá como faraó exercendo um processo de controle só porque o dinheiro passa pela tua mão. E quantas famílias sofrem? E eu já atendi tantas mulheres que procurando-me disse: pastor, meu marido é um tirano. Eu pensei logo no faraó miserável, mano. Porque, pastor, eu falo o que preciso, eu falo o que tem que ser, mas ele só faz o que... Ele não tem dinheiro para nada. Tudo que eu digo, não tem dinheiro, a vida está difícil, não tem dinheiro. Mas, pastor, ele sempre tem dinheiro para ele fazer o que ele quer. Ele sempre tem dinheiro para ele comer o que ele quer. Ele sempre tem dinheiro para vestir o que ele quer, mas nunca tem dinheiro para fazer o que a família precisa. Faraó miserável. Simples assim. Aí um outro dia, uma irmã chegou... O irmão chegou perto do pastor e falou assim: pastor, é o seguinte, tô com um problema lá em casa. O que foi, irmão? Pastor, minha esposa começou a cobrar para fazer sexo comigo. Está cobrando lá a mensalidade lá, pastor. Estou com um problema. Pastor, que absurdo, que absurdo. Eu vou lá visitar e vou conversar com ela. O pastor foi. Irmã, é verdade que você está cobrando para fazer sexo com seu esposo? Tô sim, pastor. Pode me disciplinar na igreja se quiser. Por que ele está fazendo? Esse miserável, pastor. Ele administra o dinheiro assim. As crianças não têm isso, as crianças não têm aquilo, as crianças não têm aquilo. E o pastor olhou: sério, irmão, sério? Está cobrando mesmo? Estou cobrando, pastor. Então aumenta o preço, irmão. Faraó miserável. Porque tu tem o dinheiro na mão, aí tu acha que pode pisar nas pessoas, membros da tua própria família. Ei, orçamento participativo. Tem gente que se comporta como faraó no exercício da força para questão de pressão e de controle, e quando não é na questão do dinheiro, é na questão psicológica. Já viu aquele... Aí, fica aquela pressão psicológica miserável: você é burro, só eu te aguento, você não tem para onde ir. Te manda embora, hein, te manda embora. Sabendo que a pessoa não tem para onde ir, o cara fica: te manda embora, hein, põe você para fora de casa. Vira para o filho e fala assim: te põe para o olho da rua. Sabe que o moleque não tem para onde ir. Aí fica essa pressão miserável só para ter o controle da situação. Faraó maldito. E sabe de uma coisa? Outros ainda oprimem, escravizando os seus filhos que não estão ainda na idade de trabalhar, e exploram as crianças para obter muitas vezes nos sinais de trânsito da cidade um dinheiro para sustentar seu próprio vício. Não permitem outros, através de uma opressão maldita, um crescimento cultural. É opressão, irmãos. Sabe por quê? Tua mulher não pode conversar com ninguém, a tua mulher não pode ter amizade, só você que pode ter amizade. A tua mulher não pode sair com as amigas, mas você pode sair para jogar futebol com os colegas no final de semana. É uma opressão maldita. Só você pode estudar, ela não pode estudar. Só você pode viajar, ela não pode viajar. É opressão. Você se comporta como se fosse um faraó. E o contrário também é verdade, porque os papéis familiares hoje se inverteram. Tem muito homem ficando em casa e a mulher sai para trabalhar, e ela que é a faraóia, sei lá se é assim que fala, mano. Negócio louco. Ela que controla, ela que determina, e o garotão fica em casa lavando louça, todo submisso, aquela coisa toda, e os papéis estão se invertendo. E ninguém permite o crescimento cultural do outro.
é uma vida de opressão dentro da própria casa. E sabe qual que é o grande problema da opressão? Ela cega as pessoas. E você observa esse comportamento no próprio povo de Israel. Chegou um momento quando Moisés se apresentou: ei, eu vim aqui para libertar vocês, para tirar vocês dessa escravidão que já perdura 430 anos. Aí o Moisés começou a fazer aqueles sinais, entrar naquele embate com o faraó que você conhece, e teve um momento que o povo de Israel virou para Moisés e falou assim: ó, faraó está chateado com a gente, por tua culpa. Regaçaram Moisés e colocaram a culpa em Moisés pelo faraó estar chateadinho. Sabe o que isso significa? Que o indivíduo que é oprimido, ele tende a experimentar um processo de cegueira. Ele já não enxerga mais o mal que o opressor faz. Ele começa a se sentir culpado pela opressão. Porque o cara que oprime, ele cria em você a seguinte consciência, de que você é o responsável por estar vivendo o que você está vivendo. Não, eu estou fazendo isso com você, é para o teu bem, porque você é assim, é assim, é assim, é assim. Aí você se sente culpado pelo indivíduo ser um miserável com você. Ele é desse jeito por minha culpa. Ô Moisés, olha, é por causa de você, não é porque o faraó é ruim, ele está chateadinho com a gente, mas é por causa de você, Moisés. Então a gente acaba colocando a culpa na pessoa errada, em nós mesmos ou quem não tem nada a ver com a situação. E reparou que a gente faz a mesma coisa na vida espiritual? O diabo te oprime, o diabo te arrebenta, o diabo te esculhamba todinho, e no final você põe a culpa em quem? Em Deus. Onde estava o Senhor que não me amparou? Onde estava o Senhor que não escutou minha oração? E quantas pessoas eu atendo no direct do Instagram todo dia? E gente reclamando de quem? Do diabo? Não, reclamando de Deus. Ah, pastor, Deus me abandonou. Ah, pastor, Deus... Então o que acontece? O diabo te oprime, o diabo te arrebenta todo e a culpa é de Deus. O que é isso? É o mesmo efeito de Êxodo capítulo 1. O indivíduo oprimido, ele passa a se tornar cego para não enxergar a realidade daquele que te oprime e coloca a culpa em quem não tem nada a ver. Assim como colocaram a culpa no Moisés, hoje nós estamos colocando a culpa em Deus, como se Deus tivesse abandonado a gente, como se Deus não ligasse para a gente, enquanto o diabo está fazendo miséria na vida e ele é o grande responsável. Então que ele arrume o lugar dele. Onde é o lugar do Satanás? Embaixo dos pés de Jesus, sendo esmagado a sua cabeça pelo príncipe, pelo rei do universo. Então, cuidado. E sabe qual é a outra questão relacionada à opressão? É que você começa a viver a síndrome do opressor oprimido. O indivíduo passou a vida inteira sendo oprimido, a vida inteira comeu pão que o diabo amassou, e a vida inteira pisaram nele, machucaram ele. Um dia, ele vira autoridade. Um dia ele recebe poder. Aí o que ele faz? Ele oprime as pessoas do mesmo jeito que ele foi oprimido ao longo de toda a vida. Pisaram em mim, agora eu vou pisar também. Porque se eu venci sendo pisado, esse indivíduo, para vencer, ele tem que superar o fato de eu estar pisando nele, para ele ser bom como eu sou. É a síndrome do opressor oprimido. Vou fazer com os outros tudo aquilo que fizeram comigo. Ei! Para todos esses tipos de opressão miserável que não representam o reino de Deus, mas o ministério do diabo, eu tenho uma frase para dizer em nome de Jesus: Show, faraó, sai perto de mim. Eu quero o êxodo para a minha vida em nome de Jesus. Eu quero o reset, eu quero recomeçar de novo. Eu quero sair desta opressão maldita de pessoas e do príncipe das trevas. Eu quero ser livre em Jesus. Quem deseja, diga amém. Então vira para a pessoa que está do seu lado, olha para essa pessoa agora, com muito carinho, e diz assim: Show, faraó, sai de perto de mim, irmão, em nome de Jesus, aleluia. Irmão, eu me lembro que eu morava em São João de Meriti, Jardim Paraíso, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e quando chovia, especialmente nas chuvas de verão do Rio de Janeiro, tudo inundava, tudo alagava, era o caos, uma tragédia. Chovia, já não dava para sair de casa com pés a seco. Você tinha que sair com água aqui pela canela e colocar o seu tênis lá na frente, e era uma miséria, porque eu morava assim em frente ao valão
E para piorar a situação, o nome da rua que eu morava era Avenida Marginal. Então todo mundo falava assim, onde é que você mora? Na Avenida Marginal. Marginal! Então eu não falava meu endereço para ninguém. Na escola, no processo de alfabetização, tem aqueles exercícios que você tem que saber escrever seu nome completo e escrever o seu endereço, porque é importante que toda criança saiba onde mora. E eu nunca fazia essa tarefa de casa, porque quando chegava lá na hora de ir lá na frente para cada um ler o seu nome, seu endereço e tal, não sei o quê, aí a professora, Eduardo, lê seu endereço. Eu não lembro, professora, não lembro. Mas é porque eu não queria colocar a Avenida Marginal, porque na hora que eu falava, eu fiz isso uma vez, moro na Avenida Marginal, todo mundo, ladrão, ladrão, ladrão. Carioca é uma praga para encarnar nos outros, mas enfim, eu tinha meio assim, dificuldade pelo lugar que eu morava. Primeiro que é um lugar ruim pra caramba, e segundo que ainda chamava Avenida Marginal. Aí quando mudaram o nome da rua, eu fiquei feliz da vida, mudaram para João de Brito. Eu enchi a boca, eu moro na rua João de Brito 272. Onde é que fica? Era uma rua posicionada perto de um lago e tal, não sei o quê. Um lago, balão horroroso que toda vez que chovia arregaçava com a minha vida. E era mó vexame morar lá, mano. Do outro lado tinha a favela do Dique, o valão, e eu ali na Avenida Marginal. Beleza. Quando chovia, era o primeiro lugar que enchia e era o último que esvaziava. Porque o rio subia, invadia minha casa, que era logo a rua à margem do rio, por isso Marginal, seguia subindo e invadia as outras casas nas outras ruas. E quando ia esvaziando, vinha descendo, a casa de lá ia esvaziando e tal, e a minha era a última a esvaziar. Primeiro encher, última a esvaziar. Eu jamais cantaria aquela música do Arauto do Rei, O Céu é Aqui, jamais. Jamais, irmão. A versão lá no Jardim Paraíso era diferente. O inferno é aqui, toda vez que chove já. Mas, enfim, cruel. Minha mãe, tadinha, juntou todas as economias que pôde, juntamente com meu padrasto, e resolveram construir um muro. Vamos fazer um muro bacana, porque não vai mais encher aqui nessa casa. Não temos condições de mudar, então vamos fazer um muro, vamos investir tudo no muro. Mas investiram tudo que não tinha no muro. E fizeram um muro alto, levantaram um portão, um batente enorme. Resumo de conversa. Vieram as chuvas de verão no Rio de Janeiro, e chovia forte, e enchente em cima de enchente. Teve uma que foi muito brava, e aquela foi a prova final do muro. Todas as casas da rua foram inundadas, menos a nossa. O muro estava segurando firme ali a pressão. Só que o nível foi subindo demais, passou da metade do muro, o quintal completamente vazio, dentro de casa tudo seco, tudo lindo, uma experiência maravilhosa. A gente nunca ficou em seco com tanta chuva e estávamos emocionados. Mas a rua enchendo, e todo mundo, vamos sair de casa. E a gente, vamos não, porque aqui tá legal, aqui não enche, minha casa não enche. Todo mundo saiu das suas casas por conta da inundação, nós fomos os únicos que ficamos, porque estava tudo muito seco, tudo muito tranquilo, o muro estava funcionando, mas o nível da água subiu mais do que o normal, e quase chegou a cobrir o muro. E a pressão foi tanta, mas foi tanta, que o muro desabou de uma só vez, e a água que não estava dentro veio no formato de enxurrada, como se fosse uma onda do mar, e aquele monte de água entrando dentro de casa, e a gente vai desabar a casa, e agarrava nas coisas e tal, e minha mãe gritava, minha irmã gritava, e claro, eu gritava também, todo mundo gritando, vamos morrer nessa miséria e tal, não sei o que, inferno. Pensávamos que a casa ia desabar por causa da força com que a água entrou. O fato é que o muro não resistiu à pressão, não resistiu à opressão. Minou a força do muro, a resistência se perdeu e esse foi o resultado. Podia ter desistido de tudo, largado tudo, mas minha mãe falou assim, vamos reconstruir o muro, mais forte, mais alto. E minha mãe construiu uma muralha. Eu não sei se ela queria competir com a muralha da China, meu irmão. Mas eu sei que ela construiu um negócio louco demais para conter a água da enchente e realmente nunca mais encheu. Talvez a gente tenha sido muito oprimido pela vida e as nossas resistências foram minadas e o nosso muro, a nossa casa caiu, desabou. A gente não aguentou a pressão. Você tem duas coisas para fazer. Número 1,
você pode dar um ressignificado e reconstruir a sua vida que foi destruída por conta da opressão do maldito faraó que te atormentou ao longo de todo o tempo. Ou você pode entrar num processo de depressão profunda e definhar até a morte, num buraco que você mesmo vai cavar para você. Vai entrar num buraco que você mesmo vai casar num processo de depressão profunda por sua vida estar destruída por conta de um opressor ou vários opressores, ou você vai aproveitar e reconstruir o teu muro numa base mais sólida, a saber, Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro alicerce, para que possamos, com esse processo de reconstrução, sermos mais fortes do que éramos anteriormente, e ainda que o faraó surja para nos oprimir, nós resistiremos a ele e a vitória será nossa em nome de Jesus. Vamos reconstruir aquilo que foi derrubado ou vamos nos entregar à derrota definitivamente após uma batalha perdida? O que você escolhe? Eu prefiro reconstruir a minha vida numa base mais sólida para que eu consiga resistir à opressão do faraó e saia como um vencedor em Jesus Cristo para a glória de Deus. E se é isso que você deseja, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará.